Estrutura em 3 atos. Por que usar? A gente já está falando disso, né? Isso aí. Então, ela é familiar, né, para o público. Dá um mapa da história, né? Porque para você saber o que vai fazer, o que vai onde, para você não. Às vezes a gente até sabe quais são os elementos, mas embaralha eles, né? E é bom a gente saber o que vai onde, ter um mapa da história e te ajuda a diagnosticar. Por exemplo, te ajuda a diagnosticar os problemas, as falhas que você pode ter cometido na primeira revisão, porque assim, o primeiro rascunho nunca vai ser perfeito. Então, quando você for fazer a revisão, você pode olhar e pensar naquilo que você escreveu a partir da estrutura dos 3 atos. Aí você olha, caramba, deixa eu separar aqui. Então tá, esses 3 primeiros capítulos desse meu livro é o primeiro ato. Ou essas 10 primeiras cenas do meu filme são o primeiro ato. O que tem que acontecer aqui? Tá acontecendo direito? Tá explicando direito qual é a situação que eles estão? Não posso, estou dando spoiler da própria aula de hoje. Então, você olha, você verifica se em cada ato tem o que precisa ter e te ajuda a fazer um diagnóstico da sua história, para ver se ela vai ou não funcionar. Né? Que às vezes acontece isso, né? Tem um filme que, olha, tem um tema interessante, os personagens são bons, mas simplesmente a história não funciona. E não funciona por quê? Muitas vezes é problema de estrutura, porque se você fizer os atos de forma errada, se você escorregar ali, pode ficar ruim. Sim. A Cíntia está falando um negócio legal aqui, ó. O último comentário da Cíntia. A estrutura salvou a minha vida. E é verdade, em geral, salva mesmo, porque a gente fica perdido, e é justamente isso, é o mapa, segurar a mão na mão do papai Aristóteles e ir. Escrever é isso aí. É um trabalho de constância e paciência, Thaís. Você não escreve um livro de 50 mil palavras de um dia para o outro. Uhum. Não tem como. Sei lá se você vai conseguir escrever um louco aí em uma semana, não vai. Né? Improvável. Muito improvável. Se você escrever 1000 palavras por dia, que é coisa pra caramba, você vai levar 50 dias para escrever. Fora o que você vai levar para editar, fora o que você vai levar. Então, vou até fazer aqui uma coisa já que eu citei aqui meu amigo Nano um pouco mais cedo, o Nano fala assim, escrever é igual comer um mamute. Você não vai conseguir comer um mamute todo no almoço. Você vai comer um pouquinho no almoço, um pouquinho na janta, no café da manhã, depois de novo no almoço, depois de novo. Escrever é a mesma coisa. Escrever é um trabalho de paciência e de constância. Se você escrever todo dia, você vai fazendo um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia, aquilo lá vai ficar completo, sim. Estabelecer uma rotina. Você, por gentileza, pode falar um pouquinho mais sobre isso? Pois é, né? Estabelecer uma rotina é muito importante. O nosso cérebro, ele se adapta à rotina e ele começa a entender como funciona o passo a passo da rotina, né? Igual quando você acorda, você levanta, você vai ao banheiro, você escova o dente, depois você vai tomar café. Todo dia você faz aquilo. Então, no dia que você faz uma coisa que quebra aquilo, o seu cérebro você já tem aquele momento assim, aquele momento de estranhamento. A mesma coisa com a escrita. Se você estabelecer uma rotina para a sua escrita, você vai ver que você vai render muito mais e que você vai entrar no ritmo, né? Porque às vezes a gente passa muito tempo tentando começar a escrever e leva meia hora, 40 minutos para começar a engatar mesmo na escrita. E aí tem aquele dia que você só tem 1h20 para escrever, poxa, você perdeu 40 minutos. Então, se você estabelecer uma rotina de, toda vez que eu vou escrever, eu coloco uma musiquinha relaxante, ou eu acendo um incenso, ou as duas coisas juntas, ou bebe um café com a musiquinha. Isso, seu cérebro, com o tempo, ele já vai começando a entender que aquilo é para você escrever. Então, você vai mais rápido, chegando nesse estado de flow, em que seu texto vai acontecendo mais fácil. Óbvio que não vai ser todos os dias que vai ser tão simples assim, né? Mas você tende a melhorar. Vilão poderoso, Thaís. Deixa eu te falar uma coisa, Thaís Messora. Não importa. Isso aqui é uma coisa que a gente já comentou aqui, mas agora é para frisar mesmo. Não importa qual seja a ameaça da sua história. Ela sempre deve ter muito, né, vamos frisar aqui, muito
mais forte do que o seu protagonista. O seu protagonista deve parecer uma formiguinha, não um Cláudio Formiga, mas uma formiguinha diante a ameaça, né? Diante a força antagonista, porque muitas vezes, né, não é um antagonista dentro de um personagem, mas sim uma força antagonista. Isso fica muito claro, muito evidente naqueles filmes de desastre, por exemplo, que você tem até personagens antagonistas, né? Aquele cara do Titanic que empurra a velha para pegar o barco, né? Joga a criança no mar, o caramba. Mas já a grande força antagonista é o próprio desastre. Thaís, muitas vezes as pessoas aí, os escritores, adoram escrever personagem, inventar personagem, aí começa dentro do protagonista, quando está criando o protagonista, e ele fala assim: ele é inteligente, descolado. Bonito. O que eu vejo muito é de inteligente e descolado. Aí eu vejo muito. Descolado, personagem, ele é bom nisso, é bom naquilo. Enfim, parece até entrevista, sabe aquelas entrevistas de emprego? Seu maior defeito? Meu maior defeito é o perfeccionismo, porque eu sou muito bom em tudo e levo tudo e muitas vezes as pessoas ficam criando personagens protagonistas dentro desse pensamento. Cara, porque o público tem que gostar dele, como se a gente só gostasse de um cara que é super inteligente, do cara que é super não sei o quê. Como se a gente só gostasse de pessoas perfeitas, né? Exatamente. E, na verdade, a gente gosta dos personagens por causa das imperfeições deles, por causa dos dilemas que eles enfrentam. E também por uma questão de praticamente toda história é uma história de superação, porque o nosso personagem ele enfrenta uma força que é muito, muito, muito maior do que ele, independente de que história que você esteja contando, de que gênero que você esteja contando, né? É sempre uma coisa que, assim, cara, esses caras não vão conseguir fazer isso. O risco é muito alto, né? A coisa é muito complicada e tem essa força aqui que é muito maior do que ele, né? Quanto mais você consegue fazer isso, mais emoção você está trazendo para a sua história e também incutindo medo no seu público. A ameaça deve ser crescente, ou seja, as dificuldades e os terrores que cercam seu protagonista vão ter que ir aumentando no decorrer da história, porque senão fica aquela história plana e que não tem nenhuma graça e... hoje eu luto com o meu vizinho, amanhã eu luto com um cara que é igual de força o meu vizinho. Qual é a graça disso? Se eu já sei que aquela ameaça eu posso combater, eu tenho que a próxima coisa que aparece para o seu protagonista enfrentar tem que ser uma ameaça ainda maior, que é assim que vai subindo a tensão do público, porque a gente começa a pensar, não, ele conseguiu derrotar lá o vizinho dele. Mas será que ele vai conseguir derrotar o síndico do condomínio? E aí depois, né? Ou o monstro malévolo? A coisa tem que ir aumentando. É dar ao personagem um nome de impacto, né? Como é que o nome importa e faz muito efeito em cima da audiência. A construção de um personagem assustador deve começar pelo nome. Hannibal Lecter não teria o mesmo poder se o nome fosse Cláudio Formiga, né, por exemplo. Use um nome capaz de causar um efeito aterrorizante. Um nome que dê sentido ao seu personagem. Então você vê que Hannibal Lecter, né, tem toda essa sonoridade, né, já leva a gente para algum lugar. Eu acho que hoje, quando eu escuto Hannibal, já escuto uma coisa de canibal mesmo. Né? Você pensa em Hannibal Lecter, já pensa nos garfinhos assim, ó. O garfo e faca batendo assim no prato. Já sabe que aquela carne ali tem uma procedência assim meio violenta. E muitas vezes as pessoas dão nome, era o Stan Lee. Você vê que a maioria dos personagens da Marvel
Peter Parker, né? Assim, Keith Richard, sempre começando com a mesma letra. Ele fala que fica até mais fácil das pessoas lembrarem, e isso você vê que tem muito personagem que ele começa, o nome e o sobrenome começam com a mesma letra. O Walter White é um deles. Thaís Messora, apresentação marcante. Isso aí. Então, né, o que a gente colocou foi que a primeira impressão é a que fica. Então, a forma como você vai apresentar o seu personagem faz muita diferença. E é bem isso, né? Você pensar em como apresentar o seu personagem. No caso do Silêncio dos Inocentes, antes da gente chegar a ver o Lecter pela primeira vez, primeiro tem duas pessoas falando de como ele é terrível, e são duas figuras de autoridade, então pessoas nas quais a gente tende a acreditar, que é o diretor do FBI e o diretor do hospício, do manicômio psiquiátrico, onde ele... Manicômio psiquiátrico, olha... No manicômio penitenciário onde ele está internado. São duas pessoas falando como ele é terrível. Depois você tem a quantidade de cuidados que tem para chegar nele. Né? Eles vão passando a lista, né? Não toque nele, não chegue perto dele, em hipótese alguma, passe nada para ele, nem um clipe, nem uma caneta, nem nada. Isso você já vai construindo a imagem na sua cabeça. E sem contar que ele ainda conta... o Chilton, ele ainda conta o que aconteceu uma vez que a enfermeira foi... Ele estava reclamando de dor no peito, o Lecter reclamou de dor no peito, foi levado para a enfermaria. Aí tiraram a focinheira dele e ele mastigou o rosto da enfermeira. Aí ele mostra uma foto que não mostra para a gente, mas não é necessário, né? Ele fala, salvaram um olho e uma parte da mandíbula. E assim, você já está assombrado antes mesmo dele aparecer em cena. Isso é muito bom. E é isso, é pensar como você quer que o público veja o seu personagem e muitas vezes, antes mesmo dele aparecer, você já pode criar um pouco isso, essa aura de mistério e de medo mesmo em volta do seu personagem. Microconto aleatório. Você sorteia de 3 a 5 palavras e cria uma pequena história de até 200 palavras. Uma técnica bem legal para ativar a sua criatividade é ler um conto, um pedaço de um livro ou um roteiro de um gênero similar ao seu. Pode ser o seu gênero ou uma coisa parecida. O que é legal você fazer? Logo antes de você começar a escrever, num dia que você não esteja assim muito legal, num dia que você acha, tô legal, não vou escrever, vale a pena tentar, né? Então você, em vez de começar direto a escrever, você pega meia horinha e lê um pouco de um livro ou um conto do seu gênero, ou então você assiste um pedaço de uma série que você gosta. Limitação, você pode determinar um número de palavras para você fazer uma descrição. Eu quero descrever com poucas palavras. Sempre você determinar uma coisa é um exercício interessante porque você se obriga a pensar diferente, a pensar clichê, né, mais fora da caixa. É a técnica Pomodoro, o pessoal conhece aí, é bem famosa, onde você trabalha 25 minutos totalmente focado no teu trabalho e 5 minutos você pega ali para descansar. O exercício Hemingway, né? Olha só! Tá ligado quem é Hemingway, né? Esse senhor aqui, ó. Rapazinho aí. Esse rapazinho aqui... Escrevia razoavelmente bem. Ele sugeriu esse exercício que é muito bacana, que é do tipo assim, hoje, né? Vamos pegar hoje mesmo, segunda-feira. Qual foi o maior acontecimento do teu dia hoje? Cara, o acontecimento hoje foi uma foto que o meu irmão mandou da minha sobrinha, sei lá. Pode ser. Tá? Então isso. Cara, qual foi a emoção quando você viu a foto da sua sobrinha? Você sentiu saudade? Você sentiu amor? Você sentiu raiva por causa da pandemia? Não importa. Qual emoção que você sentiu? Qual foi o som que você ouviu, caso tenha? Qual foi o cheiro que você sentiu naquela coisa? Como é que era a luz? Você descrever isso. Excelente. E qual foi, principalmente, qual foi a ação que desencadeou essa emoção? O primeiro ato ele tem algumas funções. Uma delas é prender a atenção do público, né, que eu já tinha falado antes,
e atiçar a curiosidade, né? Deixar o público pensando, nossa, olha esse desafio que o herói vai ter que lidar. Como será que ele vai lidar com isso? É isso, né? Gerar curiosidade. Nossa, mas um vilão desse, como é que alguém vai lidar com isso? Outra é estabelecer o tom da narrativa, que é, né? Se você vai escrever um filme de romance, já tem que mostrar no início isso, que você não vai tratar de assuntos assustadores, que você vai tratar de temas do coração. Você pode também ter alguns elementos assustadores, mas o cerne, o foco vai ser o romance, e o contrário também, né? Num filme de terror, o principal vai ser o medo, vai ser aquela sensação de inquietude, como é o caso do filme que a gente analisou essa semana, que é o A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Já no primeiro ato, você tem um tom sombrio, você tem 2 mortes, você tem um cara investigando, já mostra que o Ichabod Crane é um policial, já mostra várias coisas ali. Assim você já tem uma noção de como vai ser essa narrativa. E você faz uma promessa para o leitor. Mas como assim faz uma promessa? Você mostra, no primeiro ato, ele é designado a investigar as mortes que estão acontecendo, né? Ou seja, você está prometendo para o leitor que esse vai ser uma trama de investigação. Incidente incitante ou chamado para aventura, que é aquilo que faz a história ir para frente, que coloca a história em movimento. Então, nós temos lá, no primeiro ato, o mundo comum do personagem, onde que é apresentado esse tipo de situação. A gente chama que é um chamado para aventura. O seu mundo está nesse equilíbrio, está acontecendo isso aqui, por que você não vem e tenta resolver? Muitas vezes esse personagem, ou ele reluta, ele diz, não, isso não é comigo, ou alguma força tenta impedir que ele vá. Uhum. E numa terceira situação, né, ele é obrigado a ir, né? Que é o que acontece na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, para não ter como ele fugir aí desse chamado, né? Um dos usos da metalinguagem é você usar ela para discutir os estereótipos, as convenções e os clichês do gênero, né? Que é exatamente isso que ele faz no Pânico. E aí, se a gente pensar que no momento que o Pânico surgiu, é mais interessante ainda, né? O tanto que precisava ser discutido isso, do como os clichês estavam incomodando o público. E aí o roteirista, né, junto com o Wes Craven, que é o diretor, fazem. Eles colocam na boca dos personagens o que o público já tá falando. Ah, não, filme de slasher é tudo uma bobeira, é tudo sem graça. Ah, vai ter uma personagem peituda, os personagens... Uma mulher peituda que não sabe atuar, que vai fugir. Essas coisas que a gente vê e a gente fala. Isso aí, ó. Um assassino idiota persegue uma atriz peituda que... Passa próximo, por favor. Sempre sobe as escadas para escapar, em vez de escapar pela porta principal. E é isso, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala. Por que você tá indo por aí, minha filha? Exatamente. E é outra coisa que vai ser usado também no Pânico. Que lá no final o Randy tá lá sofrendo igual a gente sofre quando assiste filme de terror. Outra graça de você usar a metalinguagem é que o público se vê, né? A gente se percebe muito no uso da metalinguagem. Então, o Randy, lá no final, ele tá assistindo o Halloween e aí ele fica, não vai aí, sai daí, não tá vendo, atrás de você. Ai, sua burra. Né? Sua burra, atrás de você. E o assassino está exatamente atrás dele. Entendeu? Tem toda uma ironia e a gente se vê nesse momento, né? Porque a gente faz isso e está acontecendo aquilo com ele. E a gente fica, meu Deus, se tivesse acontecendo isso comigo, né? Isso é muito legal, dá toda uma emoção diferenciada. Metalinguagem, Thaís e pessoal, é um recurso estilístico em que usamos a linguagem para falar da própria linguagem. Ai, meu Deus, o que é isso? Como assim, Formiga? Explica. É o texto falando do próprio texto. É o filme falando do próprio filme.
é o poema que fala do próprio poema ou a música que fala da própria música. O exemplo mais simples de metalinguagem é o dicionário, onde ali tem palavras e ele está explicando as próprias palavras. É simples assim e complexo pra caramba também, né? Mas assim, a definição, que parece um pouco meio sambadinha aqui, mas é isso. É a linguagem falando da própria linguagem. Bote isso na cabeça. Por quê? A gente vai aqui, nessa live hoje, ligar a sua consciência de detectar metalinguagem muito bem, e um escritor que detecta a metalinguagem muito bem, mesmo que ele não vá usar do recurso de metalinguagem na sua história, ele aprende melhor como contar histórias. Porque ele está olhando ali os recursos que são usados, que os outros estão usando para contar suas histórias.